Diabo e Deus. Este é o tema de hoje. E fica a seguinte questão: será que Deus precisa do diabo? Fique aí, acompanhe para a gente analisar depois da nossa abertura. Bom, tem pessoas que valorizam apenas depois que perde, e esse é um grande problema. Antes de começar esse tema, eu que é um pouco clichê e se você parar para pensar também, é polêmico, porque envolve religião e todas as coisas afins. Gostaria de, como eu sempre faço, deixar ciente, evidente que isso aqui está tudo caracterizado com minhas experiências, com as minhas reflexões, com alma, espírito e coração e mente. E aqui segue apenas uma análise, não há estudos baseados científicos e nem provas que condiz que isso que prova todas as religiões também como pontos de argumentos que não dá para se ter total ciência. E eu gostaria agora de deixar bem claro que, da minha opinião e que envolve com a minha fé e meus sentimentos e tudo mais, que Deus vai te amar como ninguém jamais te amará. Esse é um ponto que você tem que sempre observar diante de quaisquer temas que você venha praticar ou participar. E assim como muitos já disseram, e até já mencionado nesse canal, talvez numa live ou em alguns outros conteúdos atrás, Deus, ele vai sempre atrás da última ovelha e ele não tem interesse algum particular nele. Ele vai pela ovelha e ele vai em todos os lugares. Então Deus, ele é onipotente, é onisciente e onipresente. Mas quanto a isso de Deus ir atrás até da última ovelha, não está relacionado com Deus, mas sim com a ovelha. Lembrando como ovelha, que isso está relacionado, lembrando que isso está relacionado com sua fé. Está mais relacionado contigo do que com a própria questão da existência de Deus ir atrás da última ovelha. Porque se trata do seu sentimento com Ele. Porque tem pessoas que elas leem a Bíblia e confrontam as palavras que estão lá. Ou seja, elas estão lá para apontar erros que existam, erros em Deus, erros na própria Bíblia. Então eu te questiono, quem tem sido seu Deus? Porque se for um Deus de julgamento, você estará sempre julgando. E sabemos que o mundo jaz do inimigo e nossos pensamentos estão sempre tendenciando ao mal. Dito isso, parece até que eu estou dizendo o que todos dizem, mas vai um pouco mais além. E eu não fiz nenhum estudo de caso que eu gostaria, de experiência, de ver métodos disciplinares para poder falar com uma certa propriedade. Mas o que eu sei de experiência, para formar uma pessoa com aspectos normais dentro de uma família, essa pessoa precisa tanto de lições da mãe como lições do pai. Formam a personalidade dessa pessoa. E perceba que ambos trabalham com lições e metodologias de maneiras diferentes, independente da criação que eles tiveram. Eles adotam uma tecnologia de mãe, uma metodologia de mãe e uma metodologia de pai. Não significa que um é melhor que o outro. Entretanto, se um pai ele causa traumas no seu filho,
ele ensina de uma forma de violência, certamente esse filho vai buscar os métodos da mãe e não do pai, e vai reprovar os do pai. E é justamente este o ponto que pretendo abordar. Lembrando que eu falei pai, mas isso é vice-versa, pode ser a mãe que seja agressiva, né? É que geralmente as pessoas estão ligadas como o pai ser a cabeça e a mãe ser o coração. Mas nós sabemos que pode ser vice-versa, né? Não existe uma regra para isso. E agora, eu vou um pouco expor o meu lado espiritual e do que eu acredito, e vou fazer uma revelação que há tanto talvez era para ser guardada para mim. Não sei se eu poderia fazer essa revelação. Mas como a gente chegou à primeira pergunta de será que o Deus precisa do diabo ou vice-versa, eu vou dizer que sobre a minha crença, eu creio que Deus e o diabo, eles são o mesmo personagem. Eles são o mesmo. Entretanto, eu tenho certeza que se você quer passar umas lições para o seu filho, você não vai passar lições de destruição ou querer um mal para alguém que você ama. Ninguém busca um mal, mas o mal existe, está lá. Uma das lições que eu aprendi em Jó é que um dos melhores presentes que Deus nos deu, ele além de ser imparcial, ele nos fez livre. E em Jó, eu aprendi que um dos melhores presentes que a gente pode dar a um filho é ensinar para ele sobre o reino, os benefícios dos valores morais, não apenas da ética, não apenas como um todo, porque coisas são coisas, não deixam de ser coisas, mas valores são imortais. E além disso, você deixar o seu filho livre para provações, para ele testar as próprias provações. Nós estaremos ao lado dele e provavelmente ele vai querer estar ao nosso lado. E estabelecendo essa relação de confiança, que é justamente a que temos com Deus. Mais uma vez, chega às questões das escolhas. Nós temos a opção de trazer as atitudes do reino para esse caos e guerras que vivemos nesse plano terrestre. Esse é o caminho que conhecemos, mas não existe melhor forma de viver esse caminho. Ou pelo menos não que eu conheça, ou que não tenha a ver com o meu interesse, talvez, porque eu também sou uma pessoa que não me prendo a coisas materiais, não me prendo muito a uma mentalidade comum das pessoas. Eu também tenho defeitos, com certeza, todos temos defeitos, mas eu acredito que a vida é muito mais do que ficar preso a coisas fúteis. Mas não viemos aqui para falar de mim. Eu gostaria também de deixar claro que muitas das pessoas usam Satanás como uma desculpa, né? Então, tem pessoas que buscam desculpas, né? Então, por isso criam o próprio Satanás. E até uma forma de controle também, uma forma de controlar uma sociedade, porque existem forças muito ativas e tem forças reativas. Então, para finalizar, quando pergunta sobre Deus e diabo, eu acredito em ambos. Eu acredito que às vezes o mal está na nossa cabeça, mas a gente deseja o bem e as atitudes não condizem muitas vezes com o ego, o superego, o id, mas lembrando que você sempre tem o poder de alimentar um deles.
e lembrando que não tem como não escolher, a gente tem que escolher, senão nós somos jogados para os caminhos e colhemos o que bem entendemos. Então, temos que escolher, temos que fazer nossas colheitas. E às vezes não condiz as colheitas com... Acho que isso eu falo até demais nesse canal. Eu falo isso para vocês começarem a perceber o que vocês têm colhido, para vocês começarem a reflexionar o que vocês querem colher. Para vocês começarem a partir da fé, começarem a ter um contato com Deus, porque Deus está lá, Ele está aguardando só o seu sentimento abrir a porta para Ele, e Ele se manifesta da forma que acha que for adequada, da forma que tem de ser. Claro que existem também os imparciais, né? Os ateus e também aqueles que preferem tampar o olho e só seguir a minha vida, o meu ego, fazer as minhas coisas por mim. Esses que vivem pela ignorância, eu tendo a dizer que é difícil tirar alguém de uma posição confortável. Da mesma forma que Jesus falou que é difícil passar um rico vocês entenderam? É mais fácil passar uma ovelha no baraco de uma fechadura que um rico na porta do céu, porque ele está numa posição muito confortável da qual ele não vai largar por uma coisa sentimental, uma coisa que ele não vê, né? Então ele vai sempre levar ao lado lógico. Isso é complexo porque o seu caminho ele vai ser longo, porque não tem como ficar imparcial o tempo todo. Uma hora você alimenta um dos dois, ou uma hora você alimenta a maldade demais, ou uma hora você descobre as verdades e vê o quanto que tem de trabalho aí, quanto que tem de injustiça, o quanto que tem a ser feito. E é difícil ver alguém que está numa posição confortável tomar uma atitude para tentar melhorar as coisas para um mundo melhor. Mas fé em Deus. E para essas pessoas que são ateus ou incrédulos ou cegos, eu sinto muito pelo caminho que vocês têm a percorrer aí, porque será sempre um caminho profundo, solitário, ou um caminho de constante guerra. E é como uma rachadura num telhado. Se você acabar ignorando aquilo, vira uma goteira, logo se abre um buraco, logo vai para as paredes, mofa as paredes e acaba que você destrói uma casa. Então, como toda pessoa que conquistou coisas na vida sabe que tem que dar atenção, tem que economizar, tem que cuidar, tem que zelar. Então não é um caminho muito hábil. Eu espero que tenha ficado bem claro, né, a questão aqui de Deus e diabo. E eu quero deixar bem claro também essa parte de se um precisa de outro ou não. Ambos vão coexistirem, mas se faz necessário aquele que você alimenta. Como uma boa experiência que eu tenho, e hoje eu vejo jovens se formando também com bastante experiência devido a toda essa troca de informação. E lembrando que não que eu queira ser um modelo que as pessoas sigam, eu também tenho defeitos como todo mundo, mas se eu pudesse me aconselhar na juventude o quanto antes, eu teria me ligado, se eu pudesse falar comigo, eu teria me ligado e falado sobre essa questão de lembrando que nós às vezes cansamos também de servir ao propósito do bem, porque é esgotante, é uma energia que todo mundo está sempre sugando, detonando, você está sempre passando por provação, às vezes você também se sente sozinho, às vezes também você sente dor, você se sente deadeiro no caso, afastado das coisas, e você quer um pouco alimentar o seu ego, você quer alimentar um pouco, você quer alimentar
Você quer um pouco os seus projetos, você quer um pouco o seu ego. Só que vai por mim. Não, de todas as coisas que eu já, de bem e de mal, o bem sempre acaba sendo mais gratificante, independente se a pessoa te paga com o mal. Porque mesmo que venha um mal você fazendo um bem, você se sente em paz, você fica em paz. E essa sensação de paz é um dos maiores valores que a gente pode trilhar nessa terra. E vai por mim. Os nossos planos não são exatamente os que nós precisamos. Deus faz coisas muito melhores. Parece até um pouco estranho, e é realmente. Porque a gente, claro que a gente tem que se submeter, porque há prazer na submissão também. Eu não gosto não gostaria, claro, eu já falei, né? Não sou exemplo, já falei que eu não tenho ambições grandes aqui, não quero que seja um vídeo tão down, mas quando nos submetemos, estamos mais dispostos a participar do processo e fazer as devidas mudanças. E eu sim, eu me submeto ao reino de Deus, eu me submeto a Deus, eu me submeto aos projetos, eu me submeto a trabalhar para minha família, as pessoas que eu amo. Claro que eu tenho amor próprio, eu tenho um amor, mas não é um amor egoísta, é um amor genuíno, e isso transcende. E eu apenas tenho 34 anos e já sinto todas essas verdades. Então, quando chegar mais experiência, trabalhando dessa forma, com certeza muitas mais coisas podem acontecer, muitas mais coisas para evoluir. E não vou se estender mais, eu acho que era alguma coisa assim do tipo que eu tinha falado. Vou pedir para que você deixe comentário se ficou alguma dúvida, para você comentar, se expor também. Faça parte dessa comunidade, ajude a engajar os vídeos, deixando a sua avaliação, gostei ou não gostei, e compartilhe para mais pessoas fazerem parte dessa comunidade, que um dia vamos conseguir instalar esse sistema cooperativo e trazer uma igualdade aí ao sistema, às pessoas e de modo geral. Agradeço a sua atenção, a compreensão, espero que isso tenha te trazido, abrido suas reflexões, abrido suas portas, que você evolua e seja cada vez mais escolhas melhores, né? Claro que nem sempre o que plantamos condiz com o que colhemos. Às vezes vamos plantar coisas boas e colher coisas ruins, como colher coisas ruins, plantar coisas ruins e colher coisas boas sem merecer. Mas acredite, tudo isso leva a um propósito, tudo isso leva a um ponto nosso, né? Eu muitas das vezes eu falo, eu não mereço, por que eu estou colhendo isso? Deus, você sabe que eu não sou tudo isso, então guia-me para que eu não me exalte, né? E é importante a gente manter um equilíbrio na vida, né? Não só ser só humilde também reconhecer e ter seu respeito por si mesmo, mas se deixar, vamos ficar falando aqui bastante sobre esse tema. É um vídeo bem gostoso, é um assunto bem legal de fé e de esperança que a gente tem que faz continuar. E eu agradeço aí, fico por aqui, tchau!